Boa tarde a todos e todas, tudo de bom, boas vibrações para toda a família do Daime e muita paz para vocês. Como da outra vez, eu comecei o nosso papo sobre suicídio falando que eu não ia ter nenhuma preocupação de ter um viés espiritualista nem de um viés acadêmico. Hoje, como da outra vez, o suicídio o tema veio mais por conta dos eventos que se repetem, que são eventos importantes e que nos mobiliza muito, e é uma coisa que na clínica, no mundo agora nesse momento, o suicídio é uma coisa alarmante. Então, de qualquer forma, foi um primeiro approach, sem a pretensão de ser uma aula sobre o suicídio, mas uma forma de ampliar e de divulgar para outras pessoas, não médicas e não psicólogas, que possam ter essa primeira compreensão. Aí, o outro assunto que sempre me vem à tona e que sempre eu sou solicitado e perguntado é o assunto sobre interação medicamentosa. E aí eu resolvi, eu vou pedir aqui uma licença de 5 minutinhos só para falar de onde eu venho e de como que se constituiu a minha experiência em clínica, médica, psiquiátrica, e como desde tão cedo na minha vida foi unido essa interface entre o Santo Daime e a psicoterapia e a psiquiatria. Tá? Esse pequeno brief sobre mim mesmo é rápido. É o seguinte, eu com 20 anos eu já sabia que queria fazer psiquiatria, e dos 20 até os 26, quando me formei, eu trabalhei em todos os hospitais e hospícios do Rio de Janeiro, tá? Então, quando eu me formei, eu já tinha 5 anos, 6 anos de psiquiatria, já tinha trabalhado no movimento da antipsiquiatria, do Basaglia, do Thomas Sage, de Guattari, Deleuze, pessoas que deram estrutura, Ronald Lang, de uma visão diferenciada sobre o fenômeno psiquiátrico. E cada vez mais havendo uma leitura mais humanista e mais individualizada do paciente. Menos rótulo, menos diagnóstico e mais humanidade. Então, nessa época, nos anos 80, quando nós nos formamos aqui na UFRJ, a nossa equipe, nosso pequeno grupo de psiquiatras recém-formados, nós achávamos que nós éramos os antipsiquiatras. E aí aquela coisa de sabotar os carregamentos de Aldol, de Amplictil, de destruir as máquinas de eletroconvulsoterapia, tudo isso fazia parte. Pois bem, em 80 e 82 eu me formei. Já fui ser convidado para ser psiquiatra do Banco do Brasil, do Serviço Médico do Banco, onde eu fiquei de 82 a 86. Depois de 86, só voltei novamente para um outro convite para implantar a saúde mental, fazer um serviço de porta de entrada no Serviço Médico do Banco, onde fiquei por mais 11 anos. Nesse ínterim, entre 86 e 94, foi onde eu mais me dediquei às viagens ao mapear, o convívio com o padrinho, e aí se iniciou ao mesmo tempo, vamos dizer, o princípio de todo o meu estudo, que comparava Santo Daime e eventos psicossomáticos ou psiquiátricos ou psicológicos, como preferir. Por quê? Porque como eu participei do início, na formatação, na construção dos primeiros centros, e aí vamos falar do Céu do Mar, do Céu da Montanha, da Virgem da Luz, e durante 2 anos eu sozinho dirigi um centro de cura que chamava Casa de Oração do Santo Cruzeiro, onde de 15 em 15 dias eu fazia o trabalho de cura. Então, desde cedo houve essa função de pessoas que me conheciam e iam querer conhecer o Daime. Pessoas que vinham a mim para se tratar, ou por uma emergência emocional, um quadro mais ansioso, um quadro mais depressivo, ou abuso de substância, e buscavam o Daime. E da mesma forma eu fui entendendo que também o Daime era indutor de problemas e de situações clínicas que mereciam o consultório. Então, desde cedo, e aí eu já estou falando de
82, 83, 84, onde eu comecei a entender que havia essa sinergia, esse encontro de pessoas do Daime que vinham para fazer terapia comigo e pessoas que faziam terapia comigo e iam para o Daime. Então, desde essa época eu comecei a entender que eu tinha que ter um manejo. Como assim? Quem pode tomar Daime? Quem deve tomar Daime? Quem está suscetível a fazer uma agravação do seu quadro emocional psíquico e quem não está? Quem tem capacidade de lidar bem com seus, vamos dizer, com seus entraves, com seus bloqueios pessoais, emocionais e seguir dentro do Daime? Pois bem, então de lá para cá eu já não sei quantos mil atendimentos eu fiz. Eu só sei que foram muitos. E então eu vou agora falar, agora que eu já fiz essa introdução, eu vou falar da minha impressão e de como que eu entendo como deve ser feito o manejo do Daime como um santo remédio, como ele deve ser prescrito, no sentido da interação medicamentosa com possíveis fármacos que o psiquiatra possa ter prescrito, ou que ele já possa chegar no Daime e a partir do Daime perceber, descobrir e aparecer um quadro que mostra que ele precisará de medicação. Pois bem, então primeira coisa que não só a conversa que nós tivemos, que eu vi e assisti no grupo essa semana que passou, mas também os chefes da igreja do Canadá, da Espanha, da Austrália, todas as pessoas, quando vem uma dúvida sempre a mesma: será que, como que se faz, qual é o manejo de quem toma remédio e vai tomar o Daime? Será que existe relação que pode potencializar e piorar uma condição clínica? Será que pode haver uma interação medicamentosa indesejável? Pois bem, então nesse tempo todo eu venho dizendo a mesma coisa e volto a dizer aqui que não é que eu descredite na lista que alguns colegas da academia fizeram sobre as interações medicamentosas entre o Daime e outros fármacos em geral. É claro que os fármacos em geral e o Daime, eles vão ter um estudo clínico prático dentro de um laboratório que não necessariamente, como em tudo em psiquiatria, correspondem ao que é visto na clínica no mundo real, né? O mundo real, esse mundo nosso do dia a dia. Então, por exemplo, eu nunca pude ver algum dia, em alguma dessas circunstâncias, em alguma dessa quantidade enorme de pacientes que tomam Daime e são medicados por mim, alguma situação que possa dizer, não, aí houve uma piora dada pela mistura dessa medicação. Por exemplo, no tempo em que eu coordenava os trabalhos de cura quinzenais que eu fazia lá nos anos 90, se a pessoa toma antibiótico, continua tomando. Se a pessoa toma um imunossupressor, continua tomando. Se ela toma insulina, ela continua tomando. Se ela toma um antihipertensivo, continua tomando. Se ela toma qualquer fármaco como a aspirina para prevenir algum episódio cardiovascular, continua tomando. Qualquer fármaco de qualquer ordem, ou os anticancerígenos, ninguém suspende nenhum desses remédios, porque nenhum deles interagem de forma alguma. A pessoa continua tomando direitinho e à noite, ou na concentração, ou no trabalho, do inário vai tomar a santa bebida, o santo remédio, o simílimum universal, o curador absoluto. E aí então, ela vai seguir com aquele corpinho medicado daquele jeito, é ela quem vai seguir tomando o santo Daime, tá? Então fica assim para as medicações em geral. Nunca vi uma urticária, nunca vi um cabelinho cair, isso para quem tem nenhum cabelinho cair. Então, agora a gente vai pensar como seria, nesse sentido, quando a pessoa é da clínica psiquiátrica. Se a pessoa é da clínica psiquiátrica, seja por depressão,
bipolaridade, fenômenos ligados à compulsão, fenômenos ligados à ansiedade. Então aí nós vamos ver, a pessoa pode usar neuroléptico, pode usar anticonvulsivante, antidepressivo, muitos médicos ainda prescrevem ansiolíticos, né? Então ansiolíticos, neurolépticos, anticonvulsivantes e antidepressivos. Eu acredito que essa questão é delicada, mas é de fácil manejo. É de muito fácil manejo, porque eu acho que a própria clínica e a própria forma de você medicar ensinando, incluindo a psicoeducação, estando o paciente orientado, compreendendo o propósito da medicação, as mudanças na personalidade, a facilitação que o medicamento traz para o autoconhecimento, tá? Então, essas situações eu vou dizer como eu trato, tá? Eu trato esses fenômenos da seguinte forma: no dia do trabalho eu suspendo a medicação, seja ela qual for. Se for o neuroléptico, se for o anticonvulsivante, se for o... É claro que se for um anticonvulsivante para uma pessoa portadora do mal epilético, eu não suspendo. Mas se for um anticonvulsivante que eu estou usando por conta do meu paciente bipolar, que estou medicando além do anticonvulsivante com um antipsicótico, vamos dizer, e um antidepressivo, que seria uma combinação de 3 fármacos que normalmente se usa muito na bipolaridade. Eu tiro o remédio num dia e no outro dia do trabalho a pessoa volta a tomar a sua medicação. Se existe um risco de, na tirada de um remédio, a pessoa piorar, até mesmo antes de chegar no trabalho, não, isso não existe. Não existe porque esses medicamentos passam a fazer um efeito deletério, ruim à pessoa, caso a suspensão seja mal elaborada, mal trabalhada e estendida por 7 dias, 4 dias, 10 dias, dependendo da bioquímica, da genética de cada um, ela vai demorar mais ou menos tempo para agravar na ausência do medicamento. E se um paciente vem tomando há tantos meses e está acompanhado e está em psicoterapia e mostra interesse, se você suspender naquele dia, você não vai ter uma crise melancólica, nem uma crise maníaca, porque num dia você suspendeu um medicamento de uma pessoa que você trata, que você acompanha, e no dia seguinte ela volta. Então, essa é a forma de tratar a questão dos antidepressivos, dos anticonvulsivantes e dos neurolépticos, que são os antipsicóticos. Se houver alguma outra situação que seja digna de nota, não começa no remédio, começa na pessoa. Lá vem um rapaz que nós não conhecemos e temos que entrevistá-lo, e ele relata que faz uso de uma medicação, mas ele não está bem. É visível que ele não esteja bem. Então, esse rapaz, ele não deve tomar Daime. Ou essa moça que chega alterada, acelerada, ou depressiva, chorosa, ou que ela já tem uma aparência de descuido, uma aparência de que você já percebe que ela não está equilibrada. Enfim, são coisas que o olhar clínico dos psicólogos e dos fiscais já sabem identificar. Essa pessoa não deve tomar Daime. E normalmente, quando acontece um descuido e em algum centro, essa pessoa que fez o questionário, que toma remedinho e que está preparado, fez tudo direitinho, lá o médico disse que ele era para ele ficar 1 semana, ou 5 dias, ou 3 dias, independente disso, essa pessoa não deve tomar. A única contraindicação que eu considero para o Daime não é o uso de algum fármaco. Qualquer fármaco que qualquer paciente esteja usando, dá para conversar, dá para estudar, dá para analisar, e é até por isso mesmo que eu tenho alguns pacientes psicóticos que o próprio Freud dizia que não têm insight, que não podem ser beneficiados pela psicoterapia,
mas esses pacientes, eu devo ter aí talvez uns 5 ou 6 pacientes com esquizofrenia diagnosticada, com esquizofrenia bifrênica, com algum transtorno da personalidade esquizotípica mais grave, e estão medicados e tomam o Santo Daime há anos comigo. Então isso significa que o Santo Daime, com seu efeito antidepressivo, sem falar do aspecto da cura espiritual, só com efeito natural antidepressivo, ele tende a fazer bem a qualquer pessoa. Então, uma vez que você organiza o pensar, a cognição, a dopamina do seu paciente psicótico, e ele está assintomático, ele é um bom candidato para tomar Daime, especialmente se ele apresentar um desejo natural, espontâneo, não um convite para que ele vá se tratar numa cura milagrosa. Nenhum deles eu aceitaria, mas esse sim, que vem e diz para mim, não, eu faço qualquer esforço para tomar Daime, até tomar a medicação antipsicótica eu faço para poder tomar Daime. Pois bem, nesse sentido, existem várias pessoas que eu atendo e que têm o diagnóstico de psicose, de esquizofrenia, e que estão aí na fila do Daime, no quadradinho do Daime, bailando e fazendo seus trabalhos. E no dia seguinte, tomando o seu remedinho da alopatia direitinho como o médico mandou. E aí tudo anda e tudo progride, e a gente começa a oferecer às pessoas que têm essa dificuldade, seja mais grave ou mais moderada, que essas pessoas possam ter assegurada a possibilidade de fazer seu estudo, de avançar espiritualmente, de avançar moralmente e até de construir uma pessoa melhor para si mesma. Agora, voltando então ao assunto do grande perigo, o grande perigo para mim é a pessoa em estado de desequilíbrio. Não me importa se ela toma remédio ou não toma remédio. Nessa hora, entrando em desequilíbrio, ela deve ser conduzida ao médico, conduzida ao posto de saúde, ao CAPS, a situação que for. Porque o que nós não podemos é achar que o Daime vai curar doenças mentais. Isso não ocorre. Isso é, como eu digo, é a pessoa ou as pessoas quererem o segundo milagre. O segundo milagre não precisa, o que a gente precisa é do primeiro milagre. E o primeiro milagre nós já temos, que é a própria existência do Daime e da forma com que o mestre Império Juramidã faz e traz para a gente as curas que a gente precisa viver conforme o nosso merecimento, nosso esforço e nosso trabalho com a nossa psique, com a nossa personalidade, no sentido de uma depuração. Vamos dizer assim, que iluminação é uma coisa muito bonita, só que a gente tem que tirar as pequenas sombras da alma da gente para poder alcançá-la. Então o trabalho terapêutico é um auxiliar, é um amigo especial. O remédio, a interferência do fiscal, tudo isso vai constituir um espaço onde até os doentes mentais possam estar participando, aprendendo e vivendo e ensinando a gente. Então, por hora é só isso que eu queria dizer, não quero me estender muito, mas é só para reafirmar o que eu já tenho dito a incontáveis chefes de centro que têm me pedido orientações sobre esse tema, que eu particularmente não considero um tema muito difícil. Acho mais difícil tomar Daime e cantar a noite inteira. Isso eu acho difícil. Então é isso, um bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que na semana que vem a gente consiga nos encontrar para poder bater um papo sobre o nosso grupo.